Meus amigos corintianos, que vitória é essa do derby, do jogo de volta da Copa do Brasil, hein? A gente vai lembrar por muitos e muitos anos, hein? Vamos comentar com um pouco mais de detalhes, hein? Roda a vinheta. Bom, antes de começar, por favor, galera, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, comente aí, tá bom? Para interagir, dá uma força pra gente, beleza? Então tá bom. Antes da gente começar a falar do jogo em si, vamos falar um pouco do contexto, né? De como estava o cenário até então, né? Bom, o Corinthians tinha vencido o jogo de ida em casa por 1-0, gol de cabeça do Memphis, Yuri tinha perdido um gol de pênalti, mas foi um jogo equilibrado. O Corinthians conseguiu essa importantíssima vantagem, mas ainda longe de estar definido, né? E nesses dias aí, o Corinthians teve o jogo do meio de semana, do final de semana, né, pelo Brasileiro, poupou. Entraram jogadores titulares aí só no segundo tempo, focando mesmo nesse jogo, né? E é engraçado, eu queria só comentar uma coisa à parte aí, que as torcidas dos dois times aí tiveram um movimento, vamos chamar assim. A torcida dos caras fizeram um protesto lá, meio colocando leitinho, Nutella, enfim, meio que alegando que os jogadores aí não estavam levando a sério, coisa do tipo, né? Já a torcida do Corinthians foi num movimento contrário, né? Na quarta-feira, saindo do CT Joaquim Grava, com destino ao campo do adversário, a torcida aí fez uma grande festa calorosa aí com os jogadores, antes de entrar no ônibus, abraçando, dando um incentivo, sinalizador, bateria, enfim, coisa que só a nossa torcida sabe fazer. E pra mim, os jogadores gostaram muito disso e teve um incentivo e um peso motivacional absurdo. Bom, a escalação não teve surpresa, né? O Corinthians foi com o Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique Bidu, Raniel Martínez Carrillo, Garro, Memphis e Yuri. O time que jogou o primeiro jogo, sem grandes novidades. Bom, começou o jogo e o Corinthians com uma postura muito interessante, muito agradável, né? O Corinthians queria ficar com a bola, o Corinthians não ficava recuado, jogando ali pelo resultado. Não, jogou como se aquele fosse um jogo único, vamos colocar assim, tentando ficar bem no campo do adversário. Tanto que com 10 minutos, quando a gente teve duas chances, né, teve um chute de fora da área com o Garro, que foi no meio do gol, sem muitas dificuldades para o Everton fazer a defesa. E aí teve também no escanteio, né, que o Memphis bateu, a bola voltou para ele achou o Garro chutou ali no meio do gol, mas tinha muita gente na frente, confundiu um pouco o Everton, sobrou pro Bidu, ele errou o chute, mas aí já tinham paralisado aí pelo impedimento, né? Mas o Corinthians já mostrando que tinha uma postura muito diferente aí do que alguns poderiam apostar. Eu não sei se você assistiu o vídeo do palpite que eu falei. Se você não assistiu, busca aí no canal que você vai ver que eu falo uma parte que eu falo inteligência emocional, que o Corinthians precisava ter inteligência emocional, o Corinthians teve. E isso faltou para os caras. Porque com os 12 minutos do primeiro tempo, teve um lance que para mim foi decisivo, tá? O Aníbal Moreno dá uma cabeçada no Martínez, o VAR chama, não tem como falar que aquilo não é expulsão. O Aníbal ele dá até um tranco para trás, ele pega um impulso para dar uma cabeçada e é expulso. E aí o Corinthians fica com um a mais, com um gol a mais. O Corinthians aí a partir daí começa a ficar maior ainda na partida, né? Começa a dominar mais as ações. Depois de um tempo o Corinthians baixa um pouco ali o poder de marcação, bola. O Palmeiras sobe um pouco mais, tem algumas chances até com o Vitor Roque, tentando algumas jogadas individuais. E aos 28 minutos, o Corinthians tem uma chance, o Roberto acha o Memphis tenta pegar meio de primeira, a bola estava girando muito, o Everton espalma para escanteio, e o Corinthians voltando aí a partir daí a frequentar mais o campo de ataque. E eis que num escanteio, parecido com aquele lá dos 10 minutos do primeiro tempo, a bola sobra para o Bidu ali, dentro da pequena área. Parece que é um gol fácil, mas não é. Se vocês separarem, ele
Ele deixa a bola pingar, ele protege, deixa ela subir de novo e dá um chute para tirar do Everton. Golaço! Corinthians 1-0. Festa, festa, festa e mais festa. Nossa vantagem, que já era importantíssima, fica ampliada. No final do primeiro tempo, maravilha. Vamos que vamos pro intervalo. Bom, na volta do intervalo, o Abel Ferreira tirou o Vitor Roque, que para mim tinha sido ali um que estava tentando um pouco mais, alguma coisa diferente, né? E já deu para sentir ali que a torcida já estava desconfiada dos caras, né? Que o pior poderia acontecer, que já não era o dia dos caras. E foi só o segundo tempo começar para isso daí cravar que era a verdade, né? E aí, um pouco antes dos 15 minutos, o Garro recebe uma bola, já quase na linha de fundo, consegue uma falta. Na cobrança da falta pelo próprio Garro, Gustavo Henrique subiu lá no terceiro andar, meteu a testa e fez 2-0 para nós, que alegria! Bom, a partir daí, se o Corinthians tivesse um time um pouquinho melhor tecnicamente, dava para fazer o terceiro, talvez até um quarto gol. Porque de uma certa forma o Palmeiras ali já abdicou com um a menos, tentar tirar 3 gols de diferença. Tanto que o Daronco nem deu todos os minutos que ele se comprometeu nos acréscimos. Acabou até um pouco antes. Final de jogo, galera. Ganhamos de 2-0 na casa deles. Classificados. Bom, quero muito fazer destaque para alguns jogadores que para mim merecem ser mencionados em um capítulo à parte aí desse confronto, principalmente desse segundo jogo. Muitos deles até nos dois, tá? Mateuzinho foi um jogo bem seguro, esse segundo jogo. Então, o segundo jogo lá em Itaquera, o segundo tempo do jogo em Itaquera também já tinha sido melhor. E esse segundo jogo por completo, ele fez um jogo muito seguro defensivamente. Quando era para subir, ele subiu. Teve até uma chance, né? Teve um chute de fora da área que ele deu. Não passou perto, mas chegou. Um jogo extremamente seguro mesmo do Mateuzinho, não se arriscando, sabendo das suas limitações e do que ele tinha que cumprir. Ponto. Gustavo Henrique fez uma ótima partida. E também fez o gol. Um belo gol. E é bom que dá moral para ele. Dá até moral para o André Ramalho também, que não fez um jogo ruim. Mas o Gustavo Henrique, para mim, merece essa menção honrosa pelo gol também. Falando em gol, Matheus Bidu. Assim como falei Gustavo Henrique que fez o gol e o Mateuzinho, o Bidu ali jogou muito bem os 2 jogos. Tem o seu contrato renovado, né? Na última semana. Está motivado. Espero que continue assim. A dupla de volantes, Raniel e Martínez, tá? O Raniel, para mim, fez 2 ótimos jogos. Desarmou muito bem. Precisa melhorar um pouco mais a saída, um passe. Até porque em alguns momentos, principalmente desse segundo jogo, ele teve mais espaço para sair com a bola. Não é o forte dele. Precisa realmente desenvolver. Mas na marcação, para mim, ele foi excepcional. E o Martínez, que é uma figura à parte, ele consegue entrar na cabeça do adversário. Para mim, ele conseguiu levar o Aníbal Moreno a ficar irritado ali, logo no começo do jogo. Cavou essa expulsão, que para mim foi um ponto importantíssimo e determinante ali do que aconteceu nesse jogo. Então vale uma menção também ao Martínez. Só para fechar mais 2 destaques. O Garro, tecnicamente, não estava bem. Eu até tive a impressão, não sei se você concorda comigo, gostaria que você comentasse, que ele estava até segurando um pouco o jogo pela questão física dele, né, que veio de uma cirurgia, e pelo gramado. E mesmo assim, ele foi importantíssimo no segundo tempo. Conseguia segurar a bola, conseguia levar o time para frente, conseguia ditar o ritmo ali do time quando tinha que subir e esperar os companheiros. Belíssimo segundo tempo do Garro, não à toa, ganhou da TV o melhor jogador da partida. E Dorival Júnior armou bem o time. Fez o que muitos técnicos não fizeram das últimas vezes, quando a gente foi jogar lá. Teve coragem, jogou sem
pensar no resultado. Muito bem, senhor Dorival, parabéns. Bom, destaques negativos. Não vou falar de nenhum tecnicamente, mas assim, perdemos Memphis e Carrillo, né? O Memphis sentiu na reta final do primeiro tempo, na posterior da coxa, e o Carrillo parece que teve uma torção, né, no pé no começo do segundo tempo. Os dois vão passar ainda por diagnósticos, né, no final dessa semana ainda, no CT. Mas assim, a lesão do Memphis ali, eu já acho que é algo muscular, deve ficar de 2 a 3 semanas. O Carrillo não sei o que pode ser essa torção, né? Aguardemos aí novidades. Mas que vitória, né, meus amigos? Que vitória! O Corinthians pode ter colocado um marco, tanto na história do Corinthians, nessa Copa do Brasil, que agora para mim o Corinthians tem grandes chances de levar o título, sim, como até também para o Palmeiras, que pode ter marcado aí fim de muitos personagens importantes nos últimos anos deles, né? Então assim, que o Corinthians leve esse jogo como um exemplo, não só para a Copa do Brasil ou para o brasileiro, mas daqui a muitos anos, porque a gente vai lembrar do que foi isso. Que vitória, que classificação, que orgulho, como é bom ser corintiano, né? A gente sofre numa intensidade absurda, mas a nossa felicidade é na mesma intensidade, né? E aí, o que você achou do jogo? Você concordou comigo aí? Discordou? Comenta aí pra gente conversar, tá bom? Vamos com tudo pra Copa do Brasil. Aguardamos aí agora o sorteio na próxima semana para ver os adversários. Tem alguns ainda para definir nos jogos de quinta. E é isso aí. Um grande abraço, galera. Vai, Corinthians!